Godzilla Minus One, sem dúvida uma obra-prima do Rei dos Monstros. Eu vou lhes explicar algumas coisas e trazer algumas curiosidades para vocês. Enfim, vamos lá. Primeiro, Godzilla é uma criatura que no filme não explica sua origem e seu comportamento inicial é bastante agressivo e um tanto curioso. Ele ataca praticamente tudo que vê. Os seres humanos não têm a menor chance contra ele. Também chamado de Uerra-Werlu ou Godzillasaurus, ou no filme somente Godzilla, sua primeira forma, é uma criatura que lembra bastante um grande carnívoro do período Cretáceo, ou melhor dizendo, lembra um grande dinossauro, um terópode, melhor dizendo. Essa criatura tem uma aparência bem semelhante a um grande tiranossauro inicialmente. Praticamente, parece um grande Tyrannosaurus Rex com espinhas dorsais. Suas espinhas dorsais vai dizer que parecem mais moles. Coisa bem interessante de citar, seu tamanho aproximadamente tem apenas 15 metros. E ele, apesar dessa altura, ele é praticamente 2 vezes maior do que um ser humano, ou várias vezes maior. Enfim, praticamente do tamanho de um prédio. Bom, muitos podem dizer que esse tamanho é praticamente bastante pequeno para um Godzilla, mas na verdade é bastante grande. A maioria dos Godzillas tem tamanhos menores nessa fase, e ele é um dos maiores, diria eu. Mas o Uerra-Werlu, ou Godzillasaurus, é uma criatura que aparentemente não tem supratômico. Ele não é atingido por armas convencionais. Acredito que o Uerra-Werlu é uma criatura carnívora. Obviamente, ele possivelmente, quando era apenas um dinossauro do seu período, deveria caçar grandes presas. Apesar disso, não vimos mais essa forma no filme. A cena inicial de Uerra-Werlu é uma cena assustadora e o seu comportamento mostra uma criatura impiedosa e muito agressiva. Nada comum. Bom, muitos morrem com o ataque de Uerra-Werlu ou Godzillasaurus. Depois passa um certo tempo, nosso protagonista fica muito tempo se culpando, até que a bomba de Hiroshima e Nagasaki atinge claramente o Uerra-Werlu em cheio, e em vez de matá-lo, isso o mudando por completo, transformando ele em Godzilla. Sim, de Uerra-Werlu ele se tornou Godzilla, e a cena onde ele aparece é espetacular. Godzilla acha o barco, e uma coisa bem interessante que vale de citar é um detalhe bem pequeno, mas se você perceber é bastante citado no filme. Os peixes, por conta da grande radiação do Godzilla das profundezas, acabam submergindo, mortos por conta da presença do monstro. Isso é bastante interessante, pois já dá um início a uma espera do que está por vir. Godzilla surge e ele é muitas vezes maior, praticamente o dobro do tamanho, e sem dúvida Godzilla Minus One ou Nega-Goji é uma criatura praticamente imbatível. Armas convencionais nem sequer fazem cócegas nele. Uma bomba em sua boca até seria bastante interessante, mas isso também não funciona. Desculpe de dizer, Godzilla Minus One acaba sendo ferido, praticamente morto, mas sua regeneração é tanta que nem isso é capaz de pará-lo. Godzilla se regenera muito rapidamente. Acredito que é por conta da grande mutação que sofreu. Em seu DNA, sua regeneração ficou com um distúrbio, e isso acabou fazendo que ele acabasse mutando e assim se transformando em uma nova criatura praticamente, e claro, suas células ficaram mais peculiares, mais interessantes, capazes de regenerar a criatura. Vale citar que esse é um dos Godzillas mais fortes e mais resistentes de todos, tanto pela sua cura, tanto pela sua pele. Mas vale citar algumas coisas que Godzilla no filme se fere sim, com armas convencionais como tanques e mísseis. Mas, por conta da grande radiação, ele se cura tão rápido que praticamente nada o consegue parar de imediato.
mas de fato o consegue ferir. Bom, Godzilla, quando caminha para Tóquio, ele destrói tudo, só seu caminhar, seu rastejar de cauda. Claro, ele olha os seres humanos, ele sabe que tem presas ali, e ele simplesmente pisoteia tudo. Grande, humanos, pequenos perto dele. Bom, Godzilla solta sua rajada atômica, e sem dúvida, muitos se perguntaram, ué, a criatura é bastante lenta, então por que raios ele está cuspindo um sopro atômico tão rápido? Bom, primeiro, se você for analisar como o Godzilla carrega, ele vai carregando em pouquinho em pouquinho. Cada placa dorsal de suas costas vai se pulando para fora, praticamente, das costas. Meio como se fosse uma coisa centrada para interligar o movimento. Se vocês perceberem bem, é como se aquilo fosse um para de energia. A energia foca somente nas placas dorsais. E o Godzilla se carrega tanto de energia e automaticamente seu corpo libera essa energia mais rápido para não ter uma explosão interna. E isso faz que o pulso de energia do seu sopro atômico seja rápido e preciso e centralizado, para que assim ele consiga ter o mais dano possível, e claramente isso funciona. O sopro atômico desse Godzilla é um dos mais poderosos, sem dúvida, causando uma mega explosão. Mais uma coisa, vale dizer, Godzilla se fere com esse sopro atômico. Ele se fere com esse sopro atômico. E por quê? Bom, muitos podem dizer que esse Godzilla é bastante fraco em questão de resistência. Bom, teoricamente pode ser que sim, mas uma das coisas que salva esse Godzilla como eu já falei antes, é sua mega regeneração. É quase instantâneo sua regeneração. Qualquer ferida, ele já se regenera. Isso o impede de morrer e, é claro, impede dele se matar, pois esse Godzilla, até mesmo seu próprio poder, possa matá-lo. Bom, enfim. Outra coisa que vale dizer é que a altura do Godzilla no filme é de 50,1 metros de altura, um pouco maior do que o Godzilla de 1954. O ano que esse Godzilla de Minus One surge é de 1947. Esse Godzilla por si só já é o primeiro Godzilla. Isso é bem interessante e a gente vai citar daqui a pouco. Apesar da grande radiação, o Godzilla, quando solta seu sopro atômico e começa a chover, podemos ver que alguns líquidos pretos caem no nosso protagonista. Isso vale dizer também que uma das personagens do filme, a par romântica do protagonista, acaba meio que se sacrificando para salvá-lo, mas no final do filme a gente descobre que ela está viva. Mas isso é bem interessante, pois ela está com uma parte do rosto meio que tampada por conta dos curativos, e outra tá lisa, como se nada tivesse acontecido. E depois a câmera foca na marca de uma mancha no pescoço da protagonista. Muitos podem teorizar que, na verdade, a regeneração do Godzilla acabou passando para essa personagem, porque o dano que ela sofreu com a grande explosão mataria qualquer um. Pessoas morreram, mais de 100 pessoas foram mortas naquele dia que o Godzilla soltou o sopro atômico. Então, provavelmente essa mulher simplesmente acabou herdando por acidente, ou enfim, né? Acabou meio que as queimaduras da radiação acabaram afetando o seu DNA e a mutando. Provavelmente ela pode se tornar algo pior, se transformar em alguma coisa no futuro, ou simplesmente não acontecer nada, mas eu acho improvável. Apesar de os primeiros sintomas serem positivos, nada garante que depois seja tudo negativo. Alguns artistas tiveram a ideia de fazer o que aconteceu realmente com a mulher, e mostra que ela na verdade estaria meio que se tornando um bicho, uma fera ou outro Godzilla. Apesar disso, é uma ideia bastante ousada e criativa. Se o Godzilla for capaz de meio que contaminar as pessoas em geral, isso é uma coisa formidável, pois vai mostrar que esse Godzilla não é como o de 1954 ou qualquer outro Godzilla. Ele pode ser uma ameaça
tão diretamente e tão indiretamente, pois apesar de ele ser derrotado, ele automaticamente pode deixar resquícios de radiação ou contaminação por conta do seu sangue